Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para nossa área de membros. Eu preparei uns dados bem interessantes aqui, talvez esse vídeo seja mais longo do que o normal, possivelmente eu vou quebrar ele em duas partes, talvez até três partes, para a gente conseguir passar um contexto geral aqui. Para quem não assistiu ainda, galera, na área de membros, a gente tem os vídeos aqui mais antigos, lá do começo. A gente tem um vídeo que se chama As 12 Camadas da Rentabilidade, tem outro vídeo que se chama Análise de Markowitz, né? E esses vídeos são bem conceituais, tá? Então a gente define basicamente o porquê de cada investimento ser melhor para cada situação macroeconômica, para cada momento do tempo e para cada ciclo da vida. Então a gente faz de uma forma bem organizada, né? Algumas métricas que podem ajudar a gente a tomar decisões na hora de formular a nossa carteira. Então a grande pergunta é: a nossa carteira está ajustada, né, para 2024? Essa é a pergunta que eu tenho me feito bastante, né? Isso me fez levar a tomar algumas decisões, foram decisões importantes de realizar alguns giros na carteira. No meu entendimento, né, a gente às vezes tomar alguma decisão é melhor do que nenhuma decisão. Então, quando a gente fica esperando muito tempo e a gente tem variáveis, a gente tem matéria para ter alguma conclusão de cenário e tomar ação, e a gente não toma, por muitas vezes a gente acaba se arrependendo no final, né, por ter esperado tanto, não é verdade? Então, galera, basicamente esse vídeo aqui é um contexto geral. Primeiro eu vou falar um pouquinho de economia, é um pouco chata essa parte de economia, mas a gente tem que falar disso antes da gente entrar nessa tabelinha resumo que eu fiz, que está super bacana, que vai dar praticamente assim um direcionamento de como cada tipo de investimento pode se comportar, né, presente esse ano de 2024, face ao cenário que a gente está enxergando aqui, né? Então, uma tela bem interessante aqui, onde a gente tem vários produtos, né? E nessa tela a grande pergunta é: e aí, qual caixinha que a gente vai marcar, né? A gente tem agro, tem CRI, tem tijolo, tem fundos abertos, né? Debêntures, tem multimercados, a gente tem FIPEs de dívida, tem enfim, infras de vários tipos, né? Tem setor elétrico, tem FIPEs e equity de dívida, né? Mas como é que a gente vai preencher cada caixinha na nossa carteira? E a grande pergunta: quais caixinhas seriam mais interessantes para atravessar esse presente momento que a gente está atravessando hoje no Brasil, aqui em 2024, tá? Então, o título desse vídeo, quando eu fui começar a colocar, justamente falar sobre as variáveis macroeconômicas, ele se chamou cenário azedinho, tá? Então, por que não cenário azedo ainda, na minha opinião? Porque não azedou completamente, mas ele é um cenário que está começando a dar alguns sinais, né? A gente tem sinais muito claros já e evidentes que a coisa não está bem em linhas gerais, né? Então, no mercado de investimentos, a gente tem que sempre nos antecipar, né? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, né, daquelas projeções econômicas para 2024, pegando a última linha do Boletim Focus aqui, que projetava um PIB de 1,5, IPCA de 3,9 e uma Selic terminal de 9, tá? Então, essa basicamente era a projeção do Focus, que o Focus nada mais é do que consenso médio, a mediana do mercado, né? Nem sempre acerta, logicamente, mas é um guidance, é uma indicação para a gente estar observando sempre, né? Eu costumo observar muito o Focus para ver para onde está indo, né? E se tratar de PIB, né, pessoal, aqui é a expectativa do primeiro trimestre de 2024, né, a expectativa para esse ano, que a gente viu do Focus, era nessa linha de 1,7, né, para isso teria que estar se desenhando já nesse primeiro trimestre aqui, uma subida, logicamente, equivalente, né, para conseguir subir esse 1,7, 1,8, teria que estar vindo no primeiro trimestre essa faixa de 0,6, esse era o que era esperado, né, para o primeiro trimestre aqui, isso principalmente elevação do carregamento, aqui reajuste de salário mínimo, tá, que caiu, e recursos precatórios. Relembrando, né, que tem muita coisa que acaba não circulando diretamente na economia real, por exemplo, recursos precatórios, tá? Então é um PIB que ele acaba sendo, não diria falseado, né, mas ele acaba sendo não tão efetivo, não tão robusto quanto um PIB gerado, por exemplo, por uma massa salarial, esse reajuste do salário mínimo aqui. Então, o precatório, o efeito acaba sendo um pouquinho diferente do que um efeito salarial, ele acaba não se transmitindo diretamente para a economia. Bom, então esse guidance aqui, ele era, né, lá de dezembro de 2023, mas as coisas vêm mudando, né, pessoal? Então, a gente tem visto isso aqui, olha só que interessante. Essa previsão da XP, já saíram várias casas de análise aqui, inclusive após aquela entrevista do Campos Neto, né, eu vou trabalhar inclusive com um pedaço do arquivo que ele usou aqui para fazer aquela palestra lá, mas basicamente a gente tem visto já o consenso da mediana se movendo para a faixa de 10, então.
Selic a 10% é o que mais se fala, né? Se pode abrir N matérias aí e a gente já tem um consenso de mercado aqui direcionando para 10%, por exemplo, essa matéria da XP que a gente viu aqui, né? Mostrando o Selic terminal em 10%. Então, indo na entrevista do Campos Neto, né, a gente pega justamente essa prévia do PIB, as estimativas de PIB, né, estimativas variando entre 1,7 e 1,9, um PIB bem mais fraco do que o ano passado, né, que a gente fechou em 3%, basicamente. Então não dá para dizer que a gente tem um PIB realmente robusto esse ano, algo que tenha extrema movimentação na economia, que seja benéfico, né, para ativos que dependem basicamente da economia real, tá? Então vamos falar muito aqui de ativos correlacionados com a economia e ativos descorrelacionados. Isso é importante ficar claro para todo mundo aqui. Bom, vamos continuar falando sobre inflação, né, galera? Baseado naquele material do Banco Central apresentado lá na entrevista do Campos Neto em Nova York, a gente vê, logicamente, a inflação americana que não está cedendo, né, galera? Então, já passou quase meio ano e nada da inflação americana ceder, o que levaria a um corte de juros por lá. E a gente sabe que se não tiver corte de juros por lá, fica muito mais difícil ter algum corte de juros significativo por aqui. Não somente isso, né? Veja esse gráfico que interessante, né? Quais os riscos que a economia americana avalia hoje como riscos importantes, né? Para critérios inflacionários. Então, por exemplo, risco de inflação alta, ele subiu aqui no mês de março, né, para 32%, tá? Então, geopolítica 21%, e a gente tem aqui os demais na sequência com percentual menor. E aqui, risco de crédito sistêmico, então aqui que está pegando, olha só, apareceu aqui justamente essa como primeira barrinha aqui, um risco de 42% relativo ao real estate, ou seja, um risco de crédito sistêmico. Então, é isso que está sendo pontuado lá também como risco principal. Então, perceba, é bom a gente analisar esses valores aqui, justamente aqui, para a gente estar entendendo como é que está funcionando a economia americana, quais podem estar sendo os reflexos aqui, né? Vocês lembram que a galera ficou muito traumatizada com eventos subprime aqui, então está sendo mapeado lá realmente um risco de crédito sistêmico advindo do setor imobiliário. Esse risco tem se tornado mais preponderante nos últimos relatórios de análise de risco americano aqui. Então, não é só a inflação dos Estados Unidos, não é só a geopolítica, né? Tem esse risco de crédito sistêmico que está pegando por lá. Então, moral da história, a inflação lá não deve baixar tão cedo, né? E não baixando lá, dificulta o Banco Central daqui fazer mais cortes com mais intensidade. Isso corrobora, né, basicamente a média do mercado, esse estudo da XP aqui, e da maioria das casas de análise aqui que estão apontando para uma Selic terminal de 10. Isso influencia em grande medida nas nossas decisões de investimento, né, galera? Pois, afinal de contas, né, a gente tem que tomar decisões aqui assertivas relativas à carteira para a gente ficar sempre bem posicionado. Então, mais alguns gráficos aqui, antes da gente entrar na nossa análise de ativos, tá? Então, vamos olhar mais alguns gráficos. Olha só, essa aqui, por exemplo, seria, eu peguei o IVVB11, né? Então, às vezes a gente pensa, nesses momentos aqui, então, beleza, o dólar está subindo, vou comprar dólar, ou vou comprar algum ativo, algum ETF americano, onde possa estar exposto a empresas e estar exposto indiretamente a dólar, né? Mas a gente percebe que realmente esses ETFs eles estavam nas altas, mas já estão começando aí uma tendência de queda, tá? Puxei um histórico aqui, então a gente vê, inclusive, alguns ETFs aqui já com uma leve tendência de queda. Bom, não somente isso, né? A gente vem falando muito disso, o juro se tornou resiliente, as NTNBs veio para ficar nessa faixa de 6% aqui, já está formando um patamar e vamos acompanhar como é que fica essa semana e na próxima, o fechamento de mês. Eu acredito, minha opinião pessoal, né, é que vai ficar rodeando essa faixa aí de 6%, não deve se afastar muito disso aí. Isso vai resultar numa marcação a mercado negativa para os nossos FIINFRAs, tá? Não somente isso, o IFIX já está azedando também, já está reagindo, né? E aqui nesse gráfico year to date aqui do IFIX, a gente percebe realmente que essa queda recente, somente da última semana do IFIX, ele já retroagiu, já entregou, já devolveu praticamente um mês de resultado. Então, isso é produto de uma baixa generalizada, né, em todas as cotações. A gente tem visto os fundos imobiliários de papéis caindo, fundos imobiliários de tijolos principalmente caindo. Então, esses produtos estão desinflando. O IFIX já está desinflando. O IFIX sempre, na verdade, é o último a receber essas consequências, né, a demonstrar esse tipo de evento que a gente está vendo aqui, mas o IFIX a gente já está vendo ele descendo, então todos os sinais aqui, de fato, estão apontando para esse cenário aqui, galera. Então, o cenário que a gente tem desenhado hoje é um cenário de possível inflação mundial, tá? Isso já está
consolidado para esse ano. Não somente isso, um cenário de possível inflação aqui, ao qual exige contramedidas, dentre elas o CDI mais alto, manter a taxa mais alta. Inclusive tem um disclaimer, tá, na última ata do reunião do Copom, quem leu com cuidado ali tem um disclaimer que não está garantido 0,5, galera. Pode ser que seja um 0,25 nessa próxima reunião aqui. Mas, bom, contexto aqui é esse. Então, um contexto que pode ter mais inflação do que o previsto, que era o 3,8, aí o 3,9, consenso do mercado, né? Então, a gente pode estar atravessando esse período inflacionário aqui, a gente pode estar num contexto de CDI mais alto, e o contexto do PIB, logicamente, não é um PIB vigoroso, como foi em 2023, ou seja, é um PIB que está andando meio de lado, a gente tem percebido isso na prática, né? Então, esses dados do PIB, os consolidados já devem estar saindo aí, mas a gente tem, vocês viram as projeções, né? As projeções do mercado aí estão rodeando nessa faixa aí de 1,7, não sobe disso, né? E principalmente as NTNBs altas, né? Que as NTNBs já externam, já mostram toda essa preocupação com esse cenário global aqui, e a cada dia é colocado um tempero novo aqui nessa panela de pressão e aumenta a pressão nessa panela aqui. Então, a situação é essa, o cenário é esse. Galera, minha opinião pessoal e opinião também quando a gente analisa esse consenso de mercado aqui, isso aqui não vai mudar da noite para o dia, não tem nada, nenhum evento significativo, né, ao qual venha demonstrar uma melhora com isso. Então, a gente tem, pelo contrário, fatores que corroboram para a complicação dessa situação. A gente tem visto a questão do fiscal, a gente tem visto a questão do petróleo, a questão das tensões a nível mundial aí, enfim, todos os fatores estão conspirando, né, contra justamente essas variáveis aqui macroeconômicas. Então, a tendência é que isso não melhore num curto prazo. Então, sim, temos aqui um cenário de manutenção da inflação, um cenário de manutenção do CDI para controlar a inflação, com uma terminal possivelmente de 10. Temos o cenário do PIB andando de lado, que a gente já viu, não é um PIB vigoroso, então cuidado com ativos correlacionados, né, com economia real. Esses ativos podem sofrer em função disso, vamos falar quais sofrerão mais possivelmente aqui na sequência. E aí, para terminar tudo, as NTNBs puxando para cima, então o governo emitindo dívida, e a dívida precisa ser mais cara, né, para realmente atrair aí público que queira comprar essas taxas aqui. Então as taxas estão reprecificando, justamente já enxergando uma inflação mais alta, que as taxas sobem junto também, e esse cenário de estresse só está corroborando para esse global complexo que a gente tem visto aí. Então, aonde investir, né? A grande pergunta, qual que seria um desenho de carteira mais interessante para esse cenário complexo que a gente está vivendo? Então, vou fechar agora esse vídeo aqui e vamos aí para a parte número 2, onde a gente realmente vai mergulhar dentro aqui dos ativos. Vamos conversar classe a classe de ativo, quais seriam os prós e contras, tá? Face a esse cenário que a gente viu aqui, que a gente demonstrou vários gráficos, que é o nosso cenário azedinho. Então, ele não é um azedo ainda, é um cenário azedinho. Qual a melhor atitude em termos de carteira, qual o melhor posicionamento diante desse cenário aqui, para a gente não ficar esperando, né, a vaca ir para o brejo, né? Então, existem realmente ações antecipativas que, na minha visão, às vezes é melhor você tomar uma ação do que a própria inércia, do que não fazer nenhuma ação. Então, o objetivo desse vídeo não é recomendar ninguém a copiar, façam essas ações que eu estou fazendo porque vai dar certo. Não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, de que esse é o melhor momento para tomar essas ações aí, né? O que eu estou mostrando para vocês aqui é sinais, alguns deles muito claros, e aqui eu estou abrindo com bastante franqueza, né, as minhas ações, o que eu tenho feito, o que eu penso, qual é o meu racional diante desse cenário aqui e quais as minhas atitudes antecipativas diante desse cenário. Então, não é uma coisa que é para copiar, porque perfil de risco, perfil de investimento, perfil de fase da vida, isso depende muito de cada um, é muito particular. Então, eu posso ter uma aversão ao risco totalmente diferente do que outra pessoa, né, que tenha uma situação até muito similar à minha financeiramente. Então, isso depende muito de um aspecto individual de investimento, cada um deve avaliar muito bem para que lado ir, né, tomar uma decisão racional. Então, o objetivo desse vídeo em especial é para dar ferramentas, subsídios aqui e realmente informação para que cada um tome sua decisão da forma mais clara possível. Vou fechar o vídeo agora e já vamos lá agora para a parte número 2, que a gente vai falar dos investimentos, tá?